uma administração financeira responsável e o apoio dos 24 deputados, a Assembleia economizou recursos e repassou 20 milhões de reais ao governo, que com uma contrapartida de 3 milhões adquiriu 150 ambulâncias. As ambulâncias são totalmente equipadas e 66 veículos já foram entregues às prefeituras. Ainda este ano, todos os municípios mato-grossenses receberão as ambulâncias para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento de maior complexidade em centros mais avançados. Além de elaborar e aprovar leis, fiscalizar o executivo, promover audiências públicas, instalar comissões parlamentares de inquérito e estar presente em todo o estado com o projeto itinerante, a Assembleia trabalha pelo bem-estar e a saúde da nossa gente. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje o RDTV recebe o presidente da Central Única dos Trabalhadores em Mato Grosso, João Luiz Dourado, para falar sobre as manifestações que vêm acontecendo no estado e também em todo o Brasil. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço e bom dia. Vamos falar um pouco de como foi a última manifestação, né? Vocês fizeram aí no dia 11, véspera aí de um feriadão, e que balanço que você faz dessa manifestação em Cuiabá? A manifestação em Cuiabá foi boa, com a maior participação, inclusive eu diria que foram uma das melhores manifestações que nós fizemos nesse ano, com a participação maior da militância e principalmente de maneira diversificada, que antes diziam que a CUT que estava na rua, por isso, e nós tivemos aí a unificação dos movimentos sociais, sindicais e estudantil nesse movimento. Conseguimos construir a unificação e fomos para a rua. Os estudantes, várias forças centrais sindicais, servidores públicos. Então nós conseguimos fazer um ato unificado, até porque as pautas que estão sendo debatidas no Congresso e por isso o governo realmente afeta toda a classe trabalhadora. A principal pauta seria a PEC 241, agora 55, que vocês estão se mobilizando? Na realidade, ela é uma das pautas e, na realidade, ela é a base. Ela é o desmonte do Estado brasileiro, porque a PEC, congelando o orçamento público por mais de 20 anos, afeta todas as políticas sociais. E nós sabemos que depois da PEC 55, o governo entende que obrigatoriamente, para fazer valer a PEC 55, ele vai vir com a reforma trabalhista, vai vir com a reforma da Previdência, ele vai vir com o ataque a direitos dos servidores públicos, os estados vão ser obrigados também a fazer suas pautas regressivas, os municípios. Então, na realidade, ela é a base. Por isso que vem chamada a PEC da morte, porque ela desmonta o Estado brasileiro. Ataca todas as políticas públicas em todos os níveis, em todos os entes federados. Portanto, a reação de todos os entes de luta do movimento social, sindical e estudantil nessa luta, o que nós queremos agora é envolver a sociedade nesse debate. Eu acho que a massa dos trabalhadores ainda não percebeu que essa é uma pauta que afeta o Estado brasileiro, que desmonta o Estado brasileiro naquilo que nós entendemos de políticas sociais e de políticas públicas. Ela ataca, ela rasga a Constituição de 88. Praticamente essa PEC 55, ela mexe em cláusulas pétreas da Constituição, que são nos direitos sociais, nos direitos humanos. E, portanto, tem que haver uma reação mais incisiva da sociedade. E nós acreditamos que a tendência é aumentar o movimento, é aumentar a consciência dos trabalhadores, que nós precisamos fazer um enfrentamento, uma resistência maior para barrar a PEC 55 principalmente, e depois, obviamente, com relação à reforma da Previdência, que o governo já disse que esse ano ainda mandará para o Congresso. Além da questão que afeta também os trabalhadores, a reforma trabalhista que vem logo em seguida.
Nesta quinta, né, hoje, portanto, dia 17, o Senado começa a realizar uma série de audiências públicas para debater justamente essa PEC. Vocês pretendem levar algum representante, vai alguém para Brasília, aqui de Mato Grosso, para fazer corpo aí nessas audiências? Nós temos um grupo, principalmente de servidores públicos, por exemplo, do Sintuf, né, do FIMAT. Nós temos, da Federação dos Bancários, nós temos representações que estão permanentemente em Brasília. Até para se adentrar ao Congresso Nacional é difícil. Mas nós já participamos de algumas audiências em relação à PEC 55, e ali todos os especialistas debatem que o problema para resolver o déficit fiscal não é essa PEC 55, ela é prejudicial ao Estado brasileiro. Se quiser resolver o problema do déficit fiscal, nós teríamos que discutir uma reforma tributária progressiva que pudesse aumentar a receita do Estado. Essa PEC que diz que o seguinte, vamos congelar o orçamento público, na realidade é para jogar dinheiro para o sistema financeiro. A maior despesa do Estado brasileiro está na questão do juro da dívida. E na PEC não diz que vai ter congelamento da dívida, que vai fazer auditoria da dívida, que vai baixar o juro da dívida, que vai discutir a dívida pública. Porque aí só vai tirar dinheiro da saúde, educação, de segurança e das políticas sociais, simplesmente para jogar para o sistema financeiro, para os rentistas e os agiotas estrangeiros. Não vai resolver o problema congelando o orçamento. Você imaginou congelar o orçamento por 20 anos, num país que precisa crescer, que precisa gerar mais políticas públicas para o povo? Então, se não atacar a questão do maior problema, que é a dívida pública, que é o juro da dívida, essa PEC ela vai piorar mais ainda o déficit fiscal e prejudicar mais ainda as políticas públicas. O que você está dizendo, inclusive, foi afirmado aqui numa entrevista com um professor doutor lá de Alagoas, que esteve aqui no encontro aí das centrais sindicais brasileiras, justamente afirmando que essa questão das instituições financeiras, né, que estão se beneficiando, e afirmando que a população mais pobre é quem vai sofrer mais. Como é que a Central Única dos Trabalhadores em Mato Grosso está atuando, por exemplo, junto ao governo do Estado, que já está falando, inclusive, também em um congelamento aí dos seus gastos, já indo na linha da PEC também? Com relação ao governo do Estado, nós estamos junto com os servidores públicos desde aquela greve geral. A CUT esteve presente, obviamente com sua base, que é o Sintep, e junto ativamente como central sindical na greve geral, mostrando para esse governo que a política de atacar o servidor público, de reduzir as políticas sociais do Estado não era correta. Hoje, o governo ele está muito afinado com a política nacional, desde a questão do golpe, né? Foi o primeiro que foi para a linha de frente para dizer que tinha que dar o golpe mesmo, que tinha que fazer o impeachment, e agora está praticando com a mesma política do Michel Temer, que não vai resolver o problema do Estado. O problema do Estado é mudar o modelo de desenvolvimento do Estado, agregar valor na economia, diversificar a economia, melhorar a receita, acabar com a renúncia fiscal, acabar com os incentivos fiscais corruptos que nós temos aqui. Precisa melhorar, agregar valor na produção, precisa pensar o Estado com a economia diversificada, para o Estado ter mais receita. E até na época da greve eu dizia, o governo está se equivocando, comprando uma briga com o servidor público. Por que não chama a responsabilidade dos servidores públicos para dizer o seguinte, nós vamos cumprir com o RGA, mas nós queremos que vocês, junto conosco, discutamos como melhorar a receita do Estado, através da fiscalização, através do combate à corrupção, através da questão da renúncia fiscal, a questão de pensar o Estado na diversificação da economia. Os servidores com certeza iam participar disso, o Estado ia aumentar a sua receita, ia sair do nível da responsabilidade fiscal, ia cumprir com os servidores públicos, ia melhorar as políticas públicas do Estado. Mas o governo apostou numa política neoliberal, uma política de atacar direitos dos trabalhadores, e obviamente teve a resistência e terá resistência. A CUT vai, junto com os servidores públicos, fazer o enfrentamento, porque esse governo ele não está pensando no Estado de maneira geral, e sim por um grupo, né, econômico,
do Estado e não quer pensar o Estado mais justo, mais humano, de maneira que todo mundo possa ganhar. Se não mudar o modelo de desenvolvimento do Estado, o Estado vai ser um dos que mais terá dificuldade. Nós precisamos discutir, por exemplo, com o agronegócio. Do jeito que está o modelo do agronegócio, que só pensa só na exportação, que não agrega valor no Estado, que praticamente tem quase isenção de todo o produto. Se o agronegócio não agregar valor no Estado, não deixar a produção para o consumo interno, o próprio agronegócio vai ter problema, porque além de competir com o agronegócio argentino, compete com o americano e agora vai competir com o africano. Eu te pergunto, a China vai comprar produto do agronegócio da onde? Do Brasil ou da China? Vai comprar, não, da África. Da África. Vai comprar da onde? Da África. A China vai comprar da África. Então o próprio agronegócio precisa pensar que tem que mudar, tem que investir no mercado interno, tem que agregar valor, tem que gerar renda para o Estado. Porque senão, e com o Trump lá, olha o protecionismo do Trump. Vai que ele também entre nessa jogada de preservar o agronegócio americano com mais incentivos. Então, nós teremos preocupação tanto com o próprio agronegócio, que deveria o governo e o pessoal do agronegócio pensar nisso, de jogar para o mercado interno, para agregar valor, aumentar a receita do Estado, de ficar pensando só na exportação, porque vai ter problema, porque a África vai produzir soja, algodão, e vai prejudicar o próprio Estado. O Estado precisa discutir isso. Não pode deixar só o modelo prioritário do agronegócio. Nós temos que apostar na agricultura familiar para gerar produto e renda. Nós temos que pensar no turismo, na energia limpa, que o Estado tem potencial para isso. Esse debate, esse governo não está fazendo, o táxi não está fazendo, e precisaria fazer com a sociedade e fazer com os servidores públicos. Não dizer que não vai cumprir, que vai atrasar salário, que vai parcelar salário. Pelo contrário, chama o servidor e vamos discutir. Me ajude a mudar o modelo de desenvolvimento. Vamos agregar valor, vamos combater a corrupção, a desoneração, vamos combater a renúncia fiscal no Estado. Esse debate, a própria CUT está aberta para fazer essa discussão. Infelizmente, o governo prefere atacar os servidores públicos, atacar a sociedade organizada, do que efetivamente fazer um debate sério para nós termos um Estado justo, né, com distribuição de renda e combater essa desigualdade que existe. Lides, nós temos uma apartheid social no estado de Mato Grosso, um estado que diz que é rico porque produz isso e isso, e apartheid social, desigualdade regional. Nós temos cidade aí que tem a cidade do rico e do pobre. Nós temos regiões pobres demais e outras ricas demais. Nós precisamos acabar com a desigualdade social e com esse apartheid social que nós temos no estado de Mato Grosso. Através do quê? Tem que ter um debate sério com o servidor e com a sociedade de Mato Grosso. Senão, o estado de Mato Grosso corre o risco de chegar ao que está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? E não vai demorar muito tempo. Será que nós vamos esperar um estado pujante como Mato Grosso chegar ao nível que chegou Rio de Janeiro? O Estado está há muito tempo, Lídice, dependente só dos repasses federais, só do FPE e do FPM. As receitas do Estado não conseguem nem pagar o salário do servidor público. E como é que está aí o acompanhamento de vocês quanto aos projetos que estão em tramitação na Assembleia? Porque agora está aí nesse período de discussão, né, da LDO, da LOA, você falou em RGA, o ano passado teve aquela confusão que houve uma redução do percentual, quem que foi culpado disso, quem que não foi, ficou um jogo aí de responsabilização das partes, né, executivo e legislativo. Vocês estão lá acompanhando passo a passo esse processo? Efetivamente não está assim, a Assembleia chama a audiência pública, mas não tem assim uma participação efetiva nessas audiências públicas. Eu acho que ela deveria ser debatida, deveria descentralizar essas audiências públicas, porque nós temos um Estado grande, deveria descentralizar, ir lá na ponta debater com o setor produtivo, debater com o movimento social, com o movimento sindical. Não é chamar uma audiência que é terça-feira, você a partir de sexta-feira começa a divulgar, e uma audiência que não tem representatividade. E chega lá, você fala. Há muito tempo a CUT vinha dizendo, esses incentivos fiscais são injustos e ilegais.
Uma vez, quando estava renovando o incentivo fiscal, a CUT falou, nós precisamos rever esse incentivo fiscal. O que aconteceu? Corrupção do incentivo fiscal. Então, eu acho que as audiências públicas, elas precisam mudar o modelo, precisam descentralizar os debates e não ficar muito fechado. E muitas entidades vão lá, fazem o debate, apresentem propostas, mas às vezes os deputados seguem aquilo que vem do governo. O governo inclusive estão discutindo reforma tributária e querem aprovar até o final do ano, né? Como que você vai fazer uma discussão numa reforma tributária que você tem que aprovar até final do ano, chegando aí dificuldade de você fazer um debate com a sociedade? Reforma tributária, Maduro, tem que ser feito um debate amplo com a sociedade, tem que descentralizar esse debate. Eu concordo que tem que chamar o setor produtivo, mas tem que chamar os servidores públicos para esse debate, tem que chamar as organizações sindicais para esse debate, o movimento social para esse debate, o movimento estudantil. Uma reforma tributária séria tem que ser debatida não só com um setor, mas com toda a sociedade. Então vem uma reforma tributária que vai continuar beneficiando um determinado grupo e não vai beneficiar a sociedade por inteiro e o próprio Estado. Na verdade, quando se pensa reforma, não, são todas as reformas, às vezes, quando pensam, é só para reduzir e não para ampliar direito e não para ampliar receita para o Estado. Então, da forma que está sendo debatida, com certeza o Estado tem pouco a ganhar com isso, porque é um debate que está sendo feito muito fechado, muito limitado. João, para a gente encerrar, tem alguma manifestação, alguma paralisação já prevista? Como é que está a agenda da CUT? As centrais sindicais nacionais, né, estiveram reunidas ontem, já estão se preparando já para o próximo ato, né? Provavelmente dia 25 faremos um outro ato, né, contra essas medidas, a PEC 55, com relação à questão da reforma da Previdência, que o governo deva mandar até dezembro, e a reforma trabalhista, que deve ser a próxima depois da Previdência. Então nós vamos continuar em movimento, né, dia 25 com certeza teremos mais um outro ato em Mato Grosso e no país inteiro, para nós barrarmos essas reformas que na realidade vem para prejudicar o Estado brasileiro. Em Cuiabá vai ser onde? Já tem Não, nós ainda não sentamos para discutir, até porque estamos aí aguardando as orientações das centrais sindicais nacionais que se reuniram, que vão passar as orientações, e nós precisamos depois fazer um debate de maneira unificada aqui em Mato Grosso, como faremos esse ato e aonde faremos. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pela sua presença aqui na RDTV. Obrigado. Nós conversamos hoje com João Luiz Dourado, presidente das Centrais Únicas dos Trabalhadores em Mato Grosso, a CUT. E você pode então compartilhar esta entrevista, você pode mandar para as redes sociais, para os seus grupos no WhatsApp. É só você acessar a RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube. Até a próxima.